Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender como fazer a instalação do Linux Debian e também adicionar a uma máquina virtual utilizando o software de virtualização VirtualBox. Antes da gente fazer a criação da máquina virtual, vamos entender como é que podemos fazer o download do arquivo ISO do Linux Debian. Tá? Então, abrindo o seu navegador, iniciando aqui a barra de pesquisa no Google, a gente pode digitar por Linux Debian Download, dessa forma aqui. Então, muito provavelmente, o primeiro resultado que vai aparecer é o do site oficial, então podemos clicar nele. E aqui a gente vai ter duas opções para fazer download. A primeira versão é uma versão mais enxuta, reduzida dele, que é essa versão aqui chamada de NetInst. Essa versão ela trata com alguns pacotes adicionais pequenos, porém essa instalação é mais simples, ela não traz a versão de instalação com interface gráfica. Se você quiser utilizar somente a versão do Debian na linha de comando ou se você quiser fazer um download mais curto, pode utilizar essa opção. Se preferir a versão mais completa, o caminho alternativo seria esse aqui. Vem aqui nessa aba de baixo, aqui em Obtendo Debian. Aqui a gente pode escolher a primeira opção, onde tem espelhos para baixar, imagens de instalação, ou você pode utilizar aqui diretamente, baixe uma imagem para instalação. Então aqui a gente tem duas opções, imagem pequena ou a imagem grande e completa para instalação. Como a primeira opção já estava na página home do site de download de distribuição Debian, a gente pode utilizar essa segunda opção aqui de baixo, imagem grande e completa para instalação. Cliquei aqui em cima, ele traz opções para a gente baixar essas ISOs, descarregar a partir de CD ou DVD, utilizando várias opções de download, como HTTP, BitTorrent ou outras plataformas relacionadas. De acordo com a tua preferência, você pode escolher qualquer uma dessas versões, a gente vai utilizar o mais comum, que é via HTTP. Clicando aqui em cima, ela traz imagens oficiais da versão stable e da versão teste, né? Essas versões aqui são as versões beta, para que a gente consiga fazer a avaliação dessas novas versões que estão disponíveis. Então vamos utilizar uma versão estável, inclusive eu recomendo essa versão para que se tenha menos bugs. Ela vai redirecionar para essa página e aqui a gente faz a escolha da arquitetura do processador que nós vamos usar. No nosso caso aqui, eu vou utilizar a arquitetura AMD 64, clico aqui em cima, ele chega aqui nesse outro link, onde vai obter algumas versões e logo aqui embaixo eu vou ter minha opção completa. Debian nessa versão aqui, a 12.7.0, arquivo ISO, com uma extensão com aproximadamente 3.7 GB de tamanho. Vou clicar aqui em cima dele e o download já é feito automaticamente. Deu 10 minutos, tá? Beleza, pessoal. Então, vindo aqui para a segunda tela, uma vez baixado, agora é hora da gente fazer a criação do nosso computador virtual. Como é que podemos fazer isso? Com o seu software VirtualBox aberto, você pode vir aqui na opção de arquivo, ou melhor ainda, pode vir aqui na opção novo. E aqui onde tem nome da máquina virtual e sistema operacional, a gente vai fazer a adição da nossa VM, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar um Linux Debian como nome principal. Aqui nesse segundo caminho ele pede para a gente fazer a escolha da pasta, onde vai ficar instalado o disco virtual da nossa VM. Aqui eu vou escolher um diretório, de preferência, onde eu costumo guardar minhas VMs. Aqui selecionado nessa pasta. Aqui por fim ele pede para a gente fazer a adição da imagem ISO, do arquivo que nós acabamos de baixar. Então eu já tenho ele aqui, Linux 12.7. E aqui embaixo, para quem está trabalhando com a versão mais atual do software VirtualBox, existe um recurso novo que foi adicionado chamado de instalação assistida, tá? Em que basicamente ele faz a criação do login e contas de usuário para você, ou então você tem a opção de fazer essa instalação do modo desassistido, fazendo a adição desses parâmetros manualmente. Eu particularmente prefiro essa opção. Então, se você também quiser fazer dessa forma, basta clicar nessa caixinha aqui, pular a instalação desassistida e clicar em próximo para ele fazer. Veja aqui que na segunda tela, para a escolha do hardware, ele já sugere uma quantidade específica de memória RAM, no nosso caso aqui está 2 GB, que já é suficiente para a gente rodar com interface gráfica. Se você tem preferência por utilizar essa VM só na linha de comando, aproximadamente aí 512 MB já é mais que suficiente. O processador com núcleo aqui também é suficiente. Posso clicar aqui em avançar e aqui ele pede para que a gente faça a escolha da criação de um novo disco rígido virtual. Nesse contexto aqui,
ele sugere um disco com capacidade de 20 GB. Então essa capacidade é suficiente para os testes que a gente vai precisar realizar. Basta deixar essa opção predefinida do jeito que já está e clicar em próximo. Aqui ele traz um resumo de todas as informações que são relacionadas aqui na nossa máquina e eu posso simplesmente clicar em finalizar. Aqui apareceu outra lista de outras VMs que eu tenho instaladas, mas o que nos interessa aqui é essa primeira versão, o Linux Debian. Então vou clicar aqui em iniciar nessa setinha esquerda para que ele faça a inicialização do instalador da nossa VM. Então aqui ele está fazendo a abertura da VM, vou clicar aqui para maximizar a tela um pouco e aqui chegamos à opção do nosso instalador visual gráfico. A primeira tela que vai ser aparecida aqui são duas opções de instalação que nós temos. A gente tem um modo Install e tem um modo Graphic Install. Aqui nesse caso é simplesmente o guia de orientação para como é que será realizado esse processo de instalação. Se a gente vai fazer a instalação dela utilizando o assistente com interface gráfica ou se a gente prefere fazer utilizando parâmetros simplificados na linha de comando. Deixando claro que essa opção ela não faz a escolha aqui se nós vamos fazer a instalação do nosso sistema operacional com interface gráfica ou não. Essa primeira opção se refere apenas ao assistente de instalação que a gente vai utilizar. Nesse caso eu prefiro fazer a instalação com interface gráfica porque pode dar algumas informações mais simplificadas para a gente fazer a verificação. Chegando aqui nessa tela, ela pede que façamos uma escolha do idioma de instalação. Como aqui tem português disponível, vou selecionar a opção Português do Brasil e clico em continuar. Aqui ele pede para fazer a escolha do país ou território, seleciono o Brasil para continuar. Aqui ele pede a escolha do mapa de teclado a ser utilizado, também vou deixar o português brasileiro, que é o padrão, e clico aqui em continuar. Aqui ele começa a fazer alguns parâmetros adicionais de configuração e aí agora nós chegamos nesse padrão da tela onde ele pede o nome da máquina. Esse nome você pode deixar qualquer escolha, tá? Como eu já tenho uma VM com esse mesmo nome aqui, chamada de Debian, vou colocar outro nome só para poder diferenciar um pouco. Então vou colocar aqui no meu caso Linux Debian como nome da máquina e vou clicar em continuar. Nesse campo de preenchimento de domínio você pode deixar em branco, ele não vai ser necessário para os laboratórios que a gente vai fazer nas aulas seguintes. Clico em continuar. Aqui ele pede para a gente fazer a definição da senha de root, a senha de superusuário. Então vou criar uma senha específica. Confirmo essa senha que eu acabei de escolher e clico em continuar. Aqui ele pede o nome completo para o novo usuário, você não precisa colocar o nome completo, pode colocar o nome que você quiser, na verdade, que eu vou colocar só o primeiro nome. Agora ele pede para confirmar o nome do usuário para sua conta, vou deixar dessa forma que foi sugerida pelo próprio instalador, e agora ele pede a escolha de uma senha para um novo usuário, desta vez para o usuário comum, já que nós já definimos anteriormente a senha do usuário root. Mais uma vez clico em continuar e aqui ele vai continuar com a instalação automática. Agora ele pede para fazer a escolha do estado, selecionamos aqui a região. Nesse modo aqui, ele seleciona as opções do particionador de discos. Aqui temos algumas opções. Temos as opções do modo assistido, que é para utilizar o disco inteiro. Tem o modo assistido para a gente utilizar o disco inteiro e configurar LVM. Tem o LVM criptografado ou ainda a adição de informações adicionais. Esse LVM seria uma estrutura dinâmica para a alocação do nosso HD, em que posteriormente, uma vez que a gente defina um tamanho e capacidade desse disco rígido lá na frente, caso seja necessário a gente redimensionar o tamanho dele para mais ou para menos quantidade de gigabytes, a gente pode fazer esse acesso dinâmico. Mas como não vai ser interessante para os laboratórios que a gente vai fazer, podemos utilizar o modo mais simples, que é simplesmente selecionando a primeira opção e a opção já sugerida por ele, que é utilizar o modo assistido e usar o disco rígido inteiro. Aqui ele faz a sugestão do disco rígido necessário para a gente fazer o particionamento de disco, vou só confirmar e dou a continuidade. Agora eles pedem para escolher o esquema de particionamento que nós vamos utilizar. A gente pode utilizar as opções de todos os arquivos em uma partição,
ou fazermos a partição com /home separada ou outros diretórios ainda separados. Vou utilizar essa opção para iniciantes. Clicamos aqui em continuar. Agora ele pede as opções para a gente finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco. Clico em continuar. Pergunta aqui mais uma vez se a gente vai escrever as mudanças. Só confirmar que sim e vamos continuar. E agora ele faz a instalação do sistema básico. Pessoal, uma dica para quem tem alguma dificuldade com visualizar essas informações pequenas ou a tela de monitor aqui do nosso Debian 12 está incomodando um pouco a questão visual, existe uma forma de a gente conseguir aumentar o tamanho dessa tela sem necessariamente instalarmos os adicionais para convidados. Seria essa opção aqui, ó. Vindo aqui dentro da opção visualizar, a gente consegue clicar nessa opção de baixo, onde tem alterar para modo escalonado. Dessa forma a gente vai conseguir visualizar a tela em um tamanho praticamente do mesmo tamanho das limitações da sua tela normal. Aqui ele mostra essa opção, dizendo que a gente, para conseguir voltar ao estado normal, basta clicar na tecla hospedeiro, mais o botão C, para voltarmos ao estado anterior. Já antecipo também que, por padrão, a configuração da tecla hospedeiro dentro do VirtualBox é o Ctrl do lado direito. Então, se porventura o seu notebook não tiver essa tecla, é possível mapearmos essa tecla do botão hospedeiro. Vou clicar aqui do lado para trocar e aqui ele já retorna para o modo escalonado. Veja que eu aumento aqui o tamanho. Essa imagem fica um pouco esquisita, ela está com a tela esticada, mas é assim mesmo. Depois, lá na frente, se a gente conseguir instalar os adicionais de convidado, é possível a gente remodelar essa tela para um tamanho normal de configuração padrão. Chegando aqui na nossa opção de baixo, ele pergunta se a gente tem alguma mídia de instalação adicional para instalarmos algum pacote extra ou alguma formação que seja necessária. Como no meu caso eu não tenho, posso deixar marcado em não e clico em continuar. Aqui ele pergunta se a gente deseja utilizar um espelho de rede. Eu recomendo marcarmos essas opções porque tem alguns recursos que podem ser interessantes para a gente utilizar mais na frente por meio do espelho de rede. Clico aqui em sim e dou um continuar. Agora ele pede para a gente fazer a escolha do país de repositório do Debian, onde também, quando for necessário, a gente baixar pacotes adicionais. Então vou selecionar aqui Brasil, clico em continuar. Aqui ele faz uma sugestão de uns diretórios, podemos marcar esse primeiro mesmo. Na tela seguinte ele pergunta algumas informações necessárias sobre a parte de proxy. Como aqui nós não estamos utilizando proxy, posso deixar isso em branco, clico em continuar. E aqui ele continua na leitura do espelho de rede. E como eu tinha prometido, para aquelas pessoas que estão instalando por um notebook que não tenha a tecla Ctrl direito como botão de hospedeiro, é possível a gente fazer a configuração desse parâmetro manual. Vou retornar aqui a minha tela anterior para a gente fazer essa verificação. Uma vez que ele verifica aqui o tamanho da tela menor, eu consigo vir aqui nessa opção em arquivo, preferências, nessa opção de baixo onde tem entrada, nessa aba de máquina virtual, eu consigo escolher as opções aqui para a gente poder fazer a configuração das teclas de hospedeiro. Clicando aqui em cima desse local, você consegue colocar qualquer tecla, que possa ser utilizada para a gente fazer a configuração do hospedeiro. Aqui, por exemplo, eu posso usar Ctrl, Shift, ou no meu caso eu prefiro usar o Alt do lado direito, né, o Alt GR, e aqui quando eu clico em cima dele, ele já faz essa configuração para mim. Então, uma vez que eu escolho desse lado, clico aqui em OK e já fica selecionada a opção da nossa tecla de hospedeiro. Aqui ele pergunta se a gente deseja participar do concurso de utilização de pacotes. Não é necessário. Posso clicar em continuar. Essa opção aqui ela é bem importante. É aqui que a gente faz a escolha da instalação, se vamos utilizar dentro do ambiente gráfico de instalação ou se vamos utilizar em linha de comando. Os ambientes gráficos mais comuns e utilizados para o nosso Debian são esses dois aqui, o GNOME e o KDE. Ele já sugere aqui para utilização padrão o ambiente gráfico do GNOME, e se porventura você quiser instalar somente a versão na linha de comando sem interface gráfica, você pode desmarcar essas duas caixas superiores aqui, ambiente de área de trabalho do Debian e GNOME, ou qualquer outro ambiente gráfico desse aqui, caso você queira correlacionar, tá? No meu caso eu vou fazer a instalação com interface gráfica, então vou deixar esses dois parâmetros marcados aqui. Outra dica
Aqui também temos esse LXDE, uma versão um pouco mais enxuta, menor de tamanho, para quem queira fazer instalação gráfica, porém esteja prezando aí por uma instalação que não ocupe tanto espaço em disco. Recomendo deixar essa opção, utilitários do sistema padrão marcados, e se porventura você estiver trabalhando com configuração de servidores ou algum serviço de rede, é interessante deixar essa marca aqui do servidor SSH devidamente habilitada. Clique em continuar. Agora chegamos na tela em que ele pede para fazer a instalação do carregador de inicialização Grub. Aqui a gente vai fazer a escolha do nosso disco rígido. Vamos clicar em continuar. E aqui por fim ele finaliza a instalação e a gente clica em continuar para fazer o reboot da máquina. Agora que abrimos, ele carrega o Grub como inicializador e aqui a gente vai clicar na primeira opção para fazermos o login no nosso Linux Debian. Agora basta clicarmos no nome do usuário, escolher a senha que foi definida no ato da instalação. Nessa tela aqui de boas-vindas não é obrigatório essa configuração, mas se você quiser configurar, basta definir alguns parâmetros aqui. Clique em idioma aqui português. Aqui na verificação do mapa e do layout do teclado, você pode fazer um teste para ver se os sinais estão funcionando corretamente. Ou qualquer palavra. Outra simbologia para ver se está funcionando. Aqui parece estar ok. Definimos o teclado como português Brasil. Serviço de localização ok. Essas contas a gente pode configurar depois. E está tudo ok. Para desligar a nossa VM, pelo modo de interface gráfica, basta clicar nesse ícone aqui próximo da bateria. Clique aqui no botão e escolha a função desligar.